Isoladamente o 20, isoladamente o 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, de 1 a 8, diz o versículo 1: depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e, entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, isto é, fora dos muros. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, tudo isso fora dos muros, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora, que é o antemuro. Fortificou a Milo, que é um aterro muito grande dentro dos muros, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Então pôs oficiais de guerra sobre o povo e, congregando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, não somente às mentes, mas ao coração, dizendo: sede corajosos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora isoladamente o 20. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Isoladamente o 26. Todavia, Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Amém? Amém. Podeis acontecer. A leitura desse texto já projeta luz na nossa mente para uma compreensão desse episódio. Meus irmãos, no ano de 722 a.C., os reis da Síria, eles invadiram o reino do norte. E 10 tribos, elas foram levadas cativas para a Síria. Talvez sob o reinado de Tiglat-Pileser ou Sargão II. Mas o primeiro rei foi Tiglat-Pileser, que levou a primeira leva dos judeus para o cativeiro assírio no ano de 722, um ano fatídico. Imagina, 10 tribos foram levadas para a Síria. E o costume assírio era colocar um
no nariz dos prisioneiros e puxá-los. Imagina quanta dor, quanto sofrimento, quanta crueldade. E assim, os judeus foram levados para a Síria, por permissão de Deus, porque o reino do norte fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor avisou muitas vezes, reiteradas vezes, madrugando com os profetas, usando os profetas, mas o povo tinha dura cerviz, pescoço duro, e o povo não aceitou a demonstração, a exortação. Senhor, não se humilharam. E então Deus usou uma nação estrangeira para corrigir a vida espiritual do povo de Israel. E assim eles foram levados. Mas, meus irmãos, passou-se mais de 200 anos e ascendeu o trono o rei Senaqueribe, rei da Assíria, o maior império mundial. Era tão grande esse império da Síria que a Babilônia ainda nem havia tido supremacia política ainda. Então nós vemos que o rei Senaqueribe, ele invadiu o reino do sul. O reino do norte já havia sido levado há muito tempo. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E no reino do sul, então, Senaqueribe veio, mas como o rei Ezequias orou a Deus, se humilhou, consertou a sua vida, Deus afastou a sua ira sobre a nação de Judá. E Deus protegeu a nação de Judá, o que não aconteceu com o reino do norte. Mas graças a Deus, porque ascendeu ao trono um líder segundo o coração de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Liderando pela Bíblia. Como os irmãos escolheram o texto. Homens segundo a Bíblia, segundo a palavra, segundo as leis, segundo os mandamentos. E Senaqueribe veio contra o rei Ezequias. Mas Ezequias confiou no Senhor. Agora olha o que aconteceu, meus irmãos. O rei Senaqueribe tomou algumas cidades de Judá. Mas quando chegou em Jerusalém, a história mudou. Porque o rei Ezequias orou a Deus, consertou sua vida, se humilhou. E a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas Deus dá graça para os humildes. E quanta graça Deus deu para o rei Ezequias e para o povo. E nós vemos que o rei Senaqueribe mandou uma carta afrontando Deus. Ele disse: assim como as outras nações, eu venci as outras nações, elas se tornaram tributárias à Síria. As outras nações se tornaram nações vassalos. E qual é o Deus que poderá livrar Judá das minhas mãos? Sendo que eu já venci muitas nações, eu já conquistei muitos reinos. E aí o que aconteceu? Senaqueribe enviou esta carta de afronta contra Deus e contra o rei Ezequias e contra o rei de Judá. E Ezequias entrou com essa carta no templo. Olha o que Ezequias fez. Ele entrou com a carta do rei da Assíria no templo e colocou a carta diante do Senhor. Ó Senhor, eu vou ler a carta diante do Senhor. E colocou. O rei da Síria afrontou o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E aí, nesse momento, o Senhor respondeu pelo profeta Isaías. O sacerdote fala dos homens a Deus,
E o profeta é o contrário, fala de Deus aos homens. Aí era a hora do profeta Isaías entrar em ação. Eles oraram e o profeta Isaías disse que Deus haveria de livrar Judá das mãos de Senaqueribe, que exercia supremacia política no mundo todo. Até a Babilônia era tributária. Os irmãos podem calcular isso. Um exército invencível. Mas para Deus, meus irmãos, nada é impossível. Aí nós vamos estudar agora pausadamente os passos dessa vitória, mas eu vou explicar para os irmãos agora, resumidamente, eu vou explicar para os irmãos como aconteceu esse episódio. O rei orou, Isaías também orou. Agora imagina, o rei que governava no trono e Isaías governava no altar. E um respeitava o outro. O governo não pode interferir no altar de Deus, porque o altar de Deus é governo teocrático. Significa teu, Deus, e cracia, governo. Significa Deus governa o altar através de quem Ele escolhe, de quem Ele chama, de quem Ele comissiona para liderar o seu povo. E foi dessa forma, nessa união entre o rei Ezequias e o profeta Isaías, que o Espírito de Deus tinha liberdade no reino, porque o altar estava no controle direto de Deus através do profeta. Glórias ao nome do Senhor. E aí naquele momento houve o cerco. Depois nós vamos explicar que o rei tapou as fontes de água fora dos muros para que o inimigo não tivesse água. Nós vamos falar sobre isso. Guardem na mente, as fontes de água foram tapadas para que o cerco não durasse muitos dias. E isso enfraqueceria o cerco. Mas o que aconteceu é que quando o rei Ezequias saiu do templo, do seu momento de oração, junto com o profeta Isaías, naquela mesma noite, Deus não esperou para o outro dia. Naquela mesma noite, Deus ordenou que um anjo descesse do céu e naquela madrugada matasse 185 mil soldados assírios. E o Senhor havia dito através de Isaías: eu dou vitória para Judá, mas eu vou colocar um anzol no nariz de Senaqueribe e ele vai voltar da onde ele veio. Deus disse para Jó: Jó, tu consegues com um anzol levantar o Leviatã do mar? Duas coisas Deus não colocou debaixo da autoridade dos homens. Todos os animais, répteis, animais domésticos, tudo Deus sujeitou ao homem. Mas duas coisas Deus não sujeitou: o Leviatã, que é o monstro do mar. Os cientistas ainda não chegaram lá para conhecer ele. Existem outros monstros como baleias, cachalotes, isso sim. Mas Deus falou do Leviatã. E Deus disse para Jó: Jó, você não consegue levantar o Leviatã com um anzol. Então existe no reino animal um animal que representa o mal no mundo e representa o caos. Você nunca vai esquecer isso. Esse animal é tão poderoso que ele representa o mal e ele representa o caos. Quando Jó perdeu o gado, perdeu os filhos e perdeu a saúde,
Deus disse assim: Jó, você não consegue restituir sozinho tudo que você perdeu, porque você não consegue levantar com o anzol o Leviatã. Agora eu posso. Eu posso. Aleluia. Eu posso. Eu tenho poder sobre o Leviatã, que representa o caos, porque o caos veio na fazenda de Jó. A destruição. O mal veio sobre a fazenda de Jó. A morte veio. A chaga do fogo selvagem veio. Agora Deus disse: tu não consegues levantar o Leviatã com o anzol. Você não doma ele. Você não consegue domar. Porque esse mal está acima do poder dos homens. Eu não entreguei esse poder aos homens. Assim também em alto mar, as tempestades, os homens não têm controle sobre as tempestades. Aleluia. Sobre o caos. Mas Deus tem poder sobre o mal. Deus tem poder sobre o caos. Depois eu vou voltar no Senaqueribe. O rei não tinha poder sobre esse Leviatã, esse filhote de Leviatã, que era o Senaqueribe. Mas Deus tinha poder sobre esse déspota, sobre esse tirano, sobre esse rei cruel. Judá jamais teria poder bélico, estratégia de guerra. É impossível domar esse Leviatã, é impossível vencer esse gigante. Mas o Senhor disse: mas eu vou colocar agora vem a parte importante. Mas antes eu vou falar que Deus não sujeitou duas coisas aos homens. É um animal chamado Leviatã e os demônios. Agora, quando Cristo veio, Ele disse: eu vos dou poder sobre os demônios. Mas esse poder não é nosso, porque nunca foi sujeitado. O homem não traz cativo esse poder. Esse poder não foi dado na criação do homem, na criação de Adão e de Eva. Por isso os homens nunca dominaram as forças da natureza, o mal e o caos e os espíritos desencarnados. Agora, aquele que é salvo em Cristo Jesus, Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e demônios, e toda a força do mal. É a força que Deus deu nas mãos de Ezequias e Isaías. Aleluia. O poder da oração, o poder espiritual. Então, meus irmãos, eu já falei que são duas coisas que Deus não colocou debaixo da autoridade dos homens: é o mal e o caos. É o Leviatã que representa isso. E Deus não colocou no momento da criação o domínio sobre os espíritos desencarnados, sobre os anjos caídos. Porque os homens foram criados em uma ordem menor do que os anjos. Mesmo assim, Deus criou os homens como coroa da sua criação, no mundo físico, não no mundo espiritual. Então nós somos coroa no mundo físico. Agora, o que eu quero dizer nesse momento é que essa confrontação do rei Senaqueribe, ela não foi uma confrontação de homem para homem, de rei para rei, de reino para reino. Não. Porque na carta que o Senaqueribe mandou, ele disse: não há Deus que tire das minhas mãos, assim como não houve no passado, nenhum Deus das nações conseguiu tirar das minhas mãos a conquista dos reinos. E aí o que aconteceu? Naquela mesma noite, Deus usou Isaías, e Deus disse assim, através da boca do profeta: assim como esse homem fez, de levar nações pelo nariz, atravessando um anzol, aqui nessa cartilagem, e levou os reis para a Síria, puxados com dores terríveis, insuportáveis. Eu vou colocar o meu anzol
no nariz de Senaqueribe, e ele vai voltar para o lugar de onde veio. E os irmãos sabem que quando o anjo derrotou 185 mil assírios naquela noite, o rei ficou branco. O rei ficou sem palavras, ele ficou mudo, estarrecido. Ele nunca confrontou um Deus que tem um anzol e que doma as feras e que doma os reinos e que levanta e que abate, entroniza e destroniza, levanta e cai, aleluia. E naquele momento Deus então colocou, no sentido metafórico, não é literal, Deus colocou o anzol, o seu anzol, o anzol de Deus colocou no nariz de Senaqueribe, porque ele viu 185 mil soldados mortos, e agora ele estava só com meia dúzia, e ele foi obrigado a voltar. E ele voltou para a sua terra. E quando ele entrou em Nínive, a capital da Síria, ele entrou no templo do seu Deus chamado Nisroch. E ali, diante do seu Deus, ele se prostrou e chorou. E naquele momento se cumpriu a palavra de Deus. Os próprios filhos do rei Senaqueribe o mataram no templo do seu Deus. E Deus levou ele no seu anzol até a morte. E o povo de Judá foi livre. Agora os irmãos vão entender como tudo aconteceu. Eu vou contar algo importante para vocês. Ezequias, ele não esperou somente em Deus, porque o que o homem pode fazer, o que o obreiro pode fazer, ele deve fazer. Deus vai fazer a sua parte, mas a parte que o rei Ezequias fez, meus irmãos, é gigantesca. E agora nós vamos entrar ponto a ponto sobre o estudo, obreiros lançando bases para uma liderança eficaz. Vamos projetar, né? Lançando bases para uma liderança eficaz. Vamos para o primeiro ponto, se puder projetar, por gentileza. Se não puder localizar agora o primeiro ponto, né? Que é obreiros liderando com visão. Enquanto não localiza, nós já vamos iniciando. Obreiros liderando com visão. Vamos lá então. Primeiro, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, o verdadeiro líder enxerga antes dos outros. A visão espiritual permite perceber os perigos e preparar o caminho. Ezequias não ignorou o perigo. Ele enxergou o cenário e antecipou ações. Ele antecipou ações. Olha o que ele fez. Primeiro, preparou partes danificadas do muro. Ele reparou o muro principal. Segundo, construiu um segundo muro externo, criando uma barreira dupla. Isso é muito importante, né? Já havia um muro antigo, mas ele construiu um outro muro em roda da cidade, para reforçar a segurança da cidade. E ele levantou torres de defesa para os vigias e arqueiros em cima dos muros. Muitas torres para posicionar os vigias e posicionar os arqueiros. Vamos aplicar isso à nossa vida espiritual como obreiros, na nossa liderança. O obreiro deve discernir os tempos e os desafios antes que cheguem. Antes que o rei Senaqueribe se aproximasse, os muros já estavam construídos. Porque Senaqueribe gastou muito tempo em conquistar as cidades de Judá, distantes da capital. E enquanto
Senaqueribe conquistava as cidades distantes da capital, a capital foi reforçada. E foi assim que aconteceu. O apóstolo Paulo exorta os presbíteros, os anciões da igreja de Éfeso, na reunião da cidade de Mileto. Foi a última reunião que Paulo fez com os presbíteros de Éfeso, foi na cidade de Mileto, na sua despedida. Paulo disse assim: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Essa palavra diz respeito a pastores, mas, meus irmãos, a liderança que a Bíblia apresenta não é só para pastores. Pois não. Gostaria de compartilhar com o senhor Atos 20 e 28. Amados, Paulo diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olhai por vós. Isso aqui não diz respeito só a pastores. Isso aqui diz respeito a líderes de departamento. O líder deve olhar primeiro para si. Como está a sua vida espiritual? E depois cuidar também do grupo. Zelar pela vida espiritual dos liderados. Isso abrange auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Mas não está, essa liderança bíblica não está circunscrita somente à eclesiastia, as coisas ligadas ao templo, à religião, propriamente dito. Não. A liderança espiritual, ela também existe no lar, na família, onde o pai é o sacerdote, onde ele é o líder, onde ele é o cabeça. Então o pai, ele deve olhar para si. Como está a sua vida? Ele está sendo um espelho? Ele está sendo um exemplo? No grego, tupor. Tupor é protótipo. Ele é a primeira peça da linha de montagem, numa produção de fábrica. As outras peças vão ser tão boas como a primeira, como o protótipo. Então ele precisa ser exemplo, porque palavras movem, mas exemplos arrastam. E quando os filhos veem exemplo nos seus pais, pouco se precisa falar, porque os exemplos já dizem tudo, são mensagens eloquentes. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Então Pedro disse, ou melhor, Paulo disse para os presbíteros: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo ensina: olhai por vós e por todo o rebanho de Deus. Aqui Paulo está dizendo: vocês devem ter percepção espiritual das ameaças contra a vida de vocês, como presbíteros, e as ameaças contra o rebanho. Os irmãos estão vendo o que Ezequias enfrentou, as ameaças contra Judá? Isso acontece na igreja também. Os pastores, os presbíteros, eles devem olhar por si e olhar pelo rebanho, vigiar o rebanho, porque existem ataques externos que são falsas doutrinas e forças malignas que atacam o líder e atacam os liderados. E é isso que Paulo diz: olhai por vós
olhai pelo rebanho. Porque existem ataques externos, mas existem ataques internos na igreja. Os ataques de fora vêm com heresia, vêm com forças malignas, tentações, a mídia, né, que injeta muitas heresias e até muita imoralidade, e precisa ser vigiado sobre isso. Os pais precisam vigiar seus filhos, os pastores precisam vigiar a si próprios e vigiar o rebanho. E aqui nós vemos, meus irmãos, que existem ataques internos. Esses são perigosos. Quais são os ataques internos? Líderes desviados e apóstatas. Paulo alerta: líderes que se corrompem, ministros que se desviam, gente que cria divisão na igreja, pregadores que buscam seguidores para si, não é para Jesus, é para si. Então, meus irmãos, são ameaças externas que vêm de fora, mas existem ameaças dentro da igreja. E Paulo disse: olhai por vós, vigiai, cuidai de vós mesmos, a integridade pessoal do líder, mas vigiai o rebanho, porque existem ameaças que vêm de fora, e existem ameaças que vêm de dentro. São quando alguns se desviam. Paulo disse que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. É o sinal que mostra que Jesus está voltando, é a apostasia. A apostasia é um sinal muito forte da vinda de Jesus, e está acontecendo em nossos dias. São obreiros, são talvez auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e até pastores, que estão se desviando. Isso não aconteceu só no tempo da igreja primitiva, isso vem acontecendo ao longo dos séculos, isso está acontecendo na atualidade, que obreiros convém que sejamos diante de Deus, diante da igreja, diante da família. Olha quanta responsabilidade nós temos como obreiros do Senhor, para sermos o exemplo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Se eu não for de Cristo, não seja meu imitador. Paulo foi enfático: só seja meu imitador. Se você ver e tiver certeza de que eu estou imitando Cristo, aí sim, aí você pode me imitar. Glórias ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos imitar homens de Deus. Aleluia. Desde que eles estejam imitando Deus, desde que eles estão seguindo as pisadas de Jesus, os seus passos, sua vida. Aleluia. E assim Paulo conseguiu dar esse último recado antes da sua despedida. Ele estava indo para Roma, para a sua prisão. Paulo estava dizendo: olhem por vocês. E aqui que entra o primeiro ponto, né? Não sei se é possível projetar o primeiro ponto. O irmão está localizando aí. Depois temos 15 pontos rapidamente. Nós vamos passar para os irmãos. Isso vai ser muito importante. O primeiro ponto é obreiros liderando com visão. E é o que Paulo diz: olhai. Visão é olhar. E Paulo disse para os presbíteros: olhai por vós. Nós precisamos lançar um olhar introspectivo para dentro de nós e fazer uma varredura: corpo, alma e espírito, a tricotomia. Nós precisamos olhar no espelho, que é a palavra de Deus. Como nós estamos? Se tiver alguma irregularidade, nós precisamos fazer como Ezequias, se consertar. E aí sim, aí Deus trouxe o grande livramento para ele e para todo o reino de Judá. Foi porque ele se consertou.
Um grande desafio para os obreiros hoje é a visão. Mas a primeira visão precisa ser de nós mesmos. Jesus disse: antes de apontar o dedo para o teu próximo e olhar para o cisco do olho do teu irmão. O cisco é uma coisa muito minúscula. Aí Jesus disse que aquele que olha para o cisco não está vendo uma trave gigante no seu próprio olho. O que é maior, o cisco ou a trave? A trave é um palanque, né? É um barrote de madeira. Né? Então é preciso remover primeiro o barrote, a trave, e depois ajudar o irmão em oração a remover o cisco. Nós podemos ajudar, mas antes de ajudar, vamos olhar para dentro de nós, como nós estamos. Quando pregamos, a nossa palavra, ela precisa alcançar corações. Primeiro mentes e corações. Alcançar mentes não é tão difícil. Basta ter uma boa oratória, basta ter uma noção de teologia, alcança mentes com facilidade. A parte cognitiva da igreja, mas alcançar corações. Só consegue alcançar corações quem está cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que age nos corações. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. O que significa isso? É que o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, que fica nessa região, não aqui no peito. O coração espiritual fica na mente, o coração físico fica no peito. O coração espiritual é o espírito humano, é o núcleo do ser. Eu vou dizer algo para vocês que é impactante. Satanás não tem acesso ao núcleo do ser. Nunca teve e nunca terá. Quando Satanás age contra um ser humano, ele precisa atingir a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Ele só consegue atingir os 5 sentidos. Se a pessoa for enredada pela sua própria cobiça, sua própria inclinação carnal, ela cede à tentação. Mas se ela não for engodada pelas suas inclinações, ela não vai ceder. E Satanás não pode fazer mais nada. Ele para por aí. Agora, Deus é diferente. Deus, ele começa a falar com o homem de dentro para fora. Eu vou exemplificar. O espírito é como a gema do ovo, a alma é como a clara do ovo, e o corpo é como a casca. Satanás só consegue chegar até na casca, ele não consegue passar da casca para a clara, e muito menos da clara para a gema. Agora Deus, ele começa lá no centro, no núcleo. Deus fala de espírito para espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que está aqui nessa região. É o espírito humano. É um espírito falando com outro espírito. O espírito de letra maiúscula falando com o espírito de letra minúscula. Conseguiu entender? Então, só Deus tem acesso na parte mais íntima do nosso ser. Satanás é uma mera criatura, ele não pode, ele não tem esse poder. Agora, se nós deixarmos ele passar pela casca, aí sim, ele tem o passe livre. E aí ele vai bagunçar as faculdades da alma, que são 4 faculdades. Primeira, vontade, sentimento, pensamento e entendimento. As 4 faculdades da alma. Se ele conseguir causar avarias na clara do ovo, nas 4 faculdades da alma, ele consegue ali êxito. Nós podemos evitar, meus irmãos, ou melhor, nós não podemos evitar que as aves voem sobre a nossa cabeça,
mas nós podemos evitar que as aves façam ninho na nossa cabeça. E os espíritos maus, os demônios, querem fazer ninho na cabeça de muitos crentes e principalmente de muitos líderes, se eles deixarem que Satanás, e com as suas estratégias, seus estratagemas, seus ardis, se Satanás atravessar a casca e entrar na região da alma e acende seu sinal amarelo, é perigoso. E o líder não pode deixar, ele precisa ter visão, a visão do líder. Glórias ao nome do Senhor. O líder precisa ver Satanás de longe. O líder que tem visão espiritual, seja ele chefe de família, seja auxiliar, seja quem for, até pastor, ele vê Satanás de longe, porque Satanás sempre vem escondido atrás de um arbusto. Ele é estrategista, mas quem tem espiritual vê Satanás de longe e diz assim: ah, Satanás, eu estou te vendo, não adianta você se aproximar, porque eu já estou preparado. Assim como o rei Ezequias, ele tapou as fontes externas, depois ele fez uma obra de engenharia, que eu vou falar depois, vocês vão ficar maravilhados. As obras de engenharia do rei Ezequias. Então, meus irmãos, em suma, Deus começa de dentro para fora e Satanás começa de fora para dentro. Olha como ele é restrito, como ele é limitado. Ele só segue se nós deixarmos, se o ser humano permitir. Se nós não permitirmos, o limite dele está restringido. E aí, obreiro? É bom ter visão espiritual para ver essas coisas, enxergar amplamente. Por isso o cristianismo é o que existe de mais belo no mundo. As drogas entorpecem a mente, tiram a lucidez, mas o evangelho é o contrário, ele aumenta a cognitividade. Puta calma! Vocês perderam de dar um glória a Deus agora? Aleluia! O evangelho expande! Aleluia! As trevas fogem! A luz resplandece, a glória de Deus resplandece com todo o seu fulgor. Oh, aleluia! Que líderes convém que sejamos diante de tanta graça, diante de tanta revelação. Visão, a visão do mundo. É por isso que diz o texto, meus irmãos, é por isso que diz o texto, que nós queremos frisar mais uma vez, que diz aqui: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha. Senaqueribe viu. E porque ele viu, ele tomou todas as medidas de prevenção, de segurança. Tapou as fontes de água. Depois eu vou falar do aqueduto. Agora vamos para o ponto 2. Esse ponto 2 aqui é tremendo, né? Não tem problema não. A hora que der certo ali, está tudo certo. Segundo ponto, obreiros liderando com informações precisas. Agora ficou mais fácil ainda. Vocês têm a apostila. É exatamente o que está na apostila. Eu vou seguir passo a passo. Procure o ponto 2, onde diz obreiros liderando com informações precisas. Isso substitui a projeção do Data Show. Está tudo aí na apostila. Que bom. Obreiros liderando com informações precisas. Segundo o livro das Crônicas, 32, 2 e 26, diz assim: quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém. Ver o rei Senaqueribe vir é uma coisa, não é verdade? Mas saber o propósito dele é outra coisa. Como é possível descobrir
o propósito de um rei inimigo. Como é possível descobrir o propósito de Satanás quando ele vem nos atacar? Como é possível saber o propósito? Temos a palavra, temos o Espírito Santo que fala, temos a oração, que é o canal de comunicação. O propósito é falado por Deus na oração. E olha como Ezequias soube. Obreiros liderando com informações precisas. Aqui não é meia boca, não. Aqui são informações exatas. Informações reais. E olha o que aconteceu. Diz a minha apostila aqui, ó. Ezequias resolveu consultar, avaliar, deliberar. Ele tomou decisões com base em informações confiáveis, não por impulso. Ezequias buscou discernimento espiritual. Essa é a primeira parte. Antes de consultar os seus serviços de inteligência, antes de consultar o serviço secreto do exército, ele consultou o Senhor. Ele orou ao Senhor. E Deus usou o profeta Isaías para descortinar o propósito do rei inimigo. E aí ele buscou, em segundo lugar, informações do serviço secreto, do Mossad. Hoje é o Mossad, né? É o serviço secreto mais perfeito que existe no mundo, é o Mossad. Nem a CIA dos Estados Unidos tem a tecnologia e tem a perícia e o PhD, o doutorado do Mossad. Não tem. É algo que Deus deu só para os judeus. E nós vemos aqui, meus irmãos, que o rei Ezequias buscou discernimento espiritual, reconhecendo seu erro. E aí Deus revelou para ele todas as coisas. E depois ele consultou os seus generais, o seu serviço secreto. E aí ele descobriu que Senaqueribe vinha para invadir, para fazer guerra, para destruir Judá, como ele havia feito, como seus antecessores, reis antecessores, haviam feito com o reino do norte. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Vamos aplicar isso na nossa vida hoje. O perigo de agir sem conhecimento. Houve reis antes que agiram sem conhecimento e perderam a guerra. É por isso que o profeta Oséias diz, no capítulo 4, no versículo 6, o Senhor falou através de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como nós podemos hoje atacar as heresias, as falsas doutrinas, se nós não buscarmos informações precisas na Bíblia? Nós louvamos a Deus pela nossa abençoada escola bíblica dominical, que é a maior escola bíblica do mundo. Não existe Harvard nem Oxford na Inglaterra parecido. Calcule quantos alunos se reúnem todos os domingos de manhã no mundo. Não existe escola secular que se compare. E depois temos as abençoadas escolas teológicas. Temos os cursos online de teologia. Nós temos uma fartura muito grande. Então nós precisamos, meus irmãos, informações precisas. E foi isso que Senaqueribe ele buscou. Ele se informou. Ele estava numa posição, meus irmãos, muito elevada. Ele estava numa posição de um rei que não seria enganado facilmente. E assim somos nós. Nós não podemos deixar, meus irmãos, o próprio Jesus disse, eu vou tirar até o microfone para falar isso, é muito forte. Jesus disse para a multidão: acautelai-vos,
voz que as ondas do mar trazem para a terra? Que Jesus falava do mar para a terra. Ele usava a acústica natural das ondas em concha. E a sua voz atingia milhares de pessoas. Acautelai-vos! E o vento do mar para a terra levava os sons da voz. E Jesus disse: que ninguém vos engane. Aí Paulo também pregou na igreja primitiva e disse assim: que ninguém vos faça presa sua. Os irmãos sabem o que é isso? Ele estava falando de heresias, falsas doutrinas. Então nós precisamos de informações precisas. Nós precisamos estar armados com a palavra de Deus, com informações sobejas, para enfrentar, meus irmãos, todas as armas do inimigo, os ardis. Não deixar que Satanás faça o que ele faça conosco, o que ele fez com Eva no jardim. Paulo disse que ninguém seja enganado como nossos primeiros pais foram lá no jardim do Éden. Ninguém vos faça presa sua. Então, meus irmãos, olha como é importante obreiros liderando com informações precisas. Sendo assim, se nós temos as informações precisas, nós estamos protegendo essa cidade, não Judá, mas essa cidade. Nós estamos protegendo a nossa casa, o nosso lar, o nosso rebanho, nossos amados, a esposa, os filhos, e até os netos, e até os bisnetos, como é o caso do pastor Beto. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária! Porque nós temos informações precisas. E nós podemos passar essas informações precisas para os nossos filhos, para os nossos netos e as futuras gerações. Aleluia! Porque o rei Ezequias procurou se informar primeiro com o Senhor, consultar o livro da lei e depois consultar o serviço do inteligência do exército de Judá. Glória ao nome do Senhor! Ele estava inteirado de temor. Ele estava com os pés no chão. Glórias ao nome do Senhor! Como é bom quando o obreiro ele é convicto. Um obreiro convicto. Isso é uma segurança muito grande para ele e para a igreja do Senhor. É um obreiro quando prega com convicção, com certeza. A Bíblia diz que a palavra dos sábios são como prego bem fixados. Você pode pendurar uma tonelada num prego daquele, numa madeira cerne, aquele prego não sai. Aleluia, porque é uma palavra dita e ela foi cravada, essa palavra. E ela crava, meus irmãos, nas mentes, nos nossos neurônios. Essa palavra nos consola, essa palavra nos tranquiliza, essa palavra nos dá serenidade, essa palavra nos dá paz. Que coisa maravilhosa! Então o obreiro precisa liderar com informações precisas. Em terceiro lugar, tenho meia hora, nós podemos discorrer sobre os tópicos e vai ser muito, muito preciso o nosso tempo. Amados, terceiro ponto. Os irmãos têm na apostila, número 3. Obreiros liderando com valorização do grupo. Isso aqui é muito importante. Valorização do grupo. Ninguém faz nada sozinho. Moisés queria fazer, aí o sogro dele disse: Moisés, meu genro, desculpa, mas eu estou vendo que você está sofrendo muito, você está desfalecendo. Você aceita um conselho, Moisés? Moisés é muito humilde. Sim, meu senhor. Se for para me ajudar, por favor. Aí ele disse: o que fazes, Moisés, não é bom.
Eu vejo que você atende o povo de manhã até de noite, sol quente, você não descansa, você está estressado, está sobrecarregado. Aí Moisés é verdade. Eu não sei porque estou aguentando. Aí Moisés disse assim: delega homens para te ajudar, coloca chefe sobre 100, 50, sobre 10. Eles te ajudarão a levar a carga e não será tão pesado para você. E aí Moisés consultou o Senhor disse: coloque em prática. Foi Deus que colocou no coração de Jefferson. Era a voz da experiência também. E Moisés delegou. E aí aconteceu o que diz aqui: liderando com valorização do grupo. E foi isso que o rei Ezequias também fez. Olha o que ele fez. Versículo, capítulo 2 de Crônicas 32, 3a. Teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes. Teve conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Bendito é o pastor que tem conselheiros, que tem amigos. Feliz é o auxiliar que tem amigos. O diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor. Feliz é o chefe de família que tem amigos, outros chefes de família que são tementes a Deus. Que tem amor no seu coração para a sua família e amor com a família dos seus amigos. Não como os amigos de Jó que vieram só para acusar ele. Você está no pecado. Cuidado com os amigos da onça, né? Mas seleciona teus amigos. O pastor deve ter o cuidado de não colocar neófitos em cargos relevantes, porque eles podem ceder à tentação de Satanás. Porque eles não têm informações precisas ainda. Eles não são maduros na fé. O nome já diz tudo, neófitos. São novos na fé. E Paulo disse também para os pastores, principalmente para Tito e tantos outros, Paulo disse assim: não coloqueis precipitadamente as vossas mãos sobre alguns obreiros. O que significa isso? Não consagra a presbítero antes do tempo, espera o tempo. Eles precisam primeiro ter visão, eles precisam primeiro ter informações precisas para exercer o cargo, para exercer a função. Isso vem de Deus. Por exemplo, um pé de laranja só dá fruto no tempo certo. A natureza nos ensina que precisamos esperar o tempo. Por isso Paulo diz: não coloqueis precipitadamente as vossas mãos, por apadrinhamento, por nepotismo. Não, essas coisas não cabem na obra de Deus, no reino de Deus. Isso são coisas humanas. Isso é cheio de falha, isso é cheio de inconsistências, isso não tem firmeza, isso não tem estabilidade, isso não tem equilíbrio, isso não suporta peso, não suporta luta, provação, não suporta ainda. São pessoas que estão suscetíveis a desanimar diante das duras provas. Então deixem eles passar pelo deserto primeiro. Como Moisés, 40 anos no deserto. Claro que não vai ser 40 anos. Pode ser 3, 4, 5. Mas deixa eles passar pelo deserto da provação. Ser provado para depois ser aprovado. Então, os obreiros devem ser ordenados quando eles forem aprovados. A aprovação, que é o teste, é a boa nota do teste. Isso é importante.
E aí sim, aí todos se alegram, porque é o tempo da árvore frutificar. Vamos prosseguir. Obreiros liderando com valorização do grupo. Liderança bíblica valoriza pessoas, equipe e união. Eu vou dizer uma coisa aqui que tem pastor às vezes que é capaz de brigar comigo por isso aí. Aqui não tem pastores brigando. Tem pastores que eles valorizam mais isso aqui, ó. Tijolo, ferro, reboco. Isso é bom. Mas antes de valorizar a matéria, vamos valorizar o ser humano. O obreiro é mais importante do que a parede, do que os tijolos. Isso aqui pouco se fala, né? Mas é o que Deus prioriza. É a vida humana. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Olha a valorização, como Deus valoriza uma alma. Agora imagina uma alma que é um obreiro. Quanto vale um obreiro? Quanto vale uma alma? Meu Deus. Obreiros liderando com valorização do grupo. O obreiro eficaz, ele não se isola. Não é um pastor de gabinete. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que curar as feridas das ovelhas, traumas emocionais, levar uma palavra de consolo. Assim diz o Senhor: consolai, consolai o meu povo. Nos dias que nós estamos atravessando, com muitas provas, muitas tribulações, Deus quer levantar consoladores que valorizam o ser humano, que valorizam os sentimentos do ser humano, que valorizam as emoções e os sentimentos, e até os pensamentos. Glórias ao nome do Senhor. O obreiro eficaz não se isola, ele também não centraliza. Um pastor que centraliza tudo, ele engessa a obra de Deus. Você já viu alguém com a perna engessada, o braço engessado? Ele fica ali, imóvel. Bota aí assim. A obra de Deus fica assim, engessada, porque não tem valorização do grupo. Mas essa valorização, como já dissemos, deve ser para pessoas que têm visão espiritual, que vigiam, que oram, e pessoas que têm informações precisas bíblicas. Nós não vamos colocar ninguém num cargo que seja neófito. E também não vamos colocar ninguém no cargo que faz que nem Absalão, que furta o coração das pessoas. Salomão, ele saiu no meio do povo, ele furtava o coração das pessoas. Sabe como ele fazia isso? Ele agradava a todo mundo, e ele fazia seguidores, e muita gente seguia Absalão e não seguia mais Davi. O pastor precisa vigiar com os Absalões que querem arrumar seguidores após eles. Se Davi tivesse vigiado e tivesse exortado e tivesse ensinado, ele não sofreria tanto. Por isso, o pastor, o que eu vou dizer agora é muito forte. Eu pedi que o Espírito Santo iluminasse a minha mente, e agora o Espírito Santo lhe deu uma revelação. O pastor que valoriza o grupo, que valoriza seus obreiros. Eu não estou dizendo só o pastor que dirige a igreja, não, o auxiliar também, o diácono, o presbítero, que valoriza seus colegas.
ele precisa valorizar mas ele precisa estar vigilante. Ele precisa saber quem é a pessoa que está no seu grupo. Ele precisa conhecer o caráter. Quando chega alguém novo na igreja, não dá para botar num cargo sem conhecer, precisa conhecer primeiro. Alguém para ser amigo, para frequentar nossa casa, nossa mesa, nós precisamos saber quem é essa pessoa. Nós precisamos fazer uma avaliação. Isso é bíblico. Nós precisamos ter informações precisas. Agora, se nós temos as informações precisas, aí nós podemos ter essa comunhão, coinonia. Comunhão. Agora, o que o Espírito Santo me manda dizer é muito forte. Faz tempo que eu não falo isso. Um pastor muito antigo. Eu já sirvo a Jesus desde 61, tinha 1 ano de idade. Mas esse pastor, ele viveu antes de 61. Os primórdios da Assembleia de Deus no Brasil. Esse pastor, ele atravessou muitas dificuldades na igreja com o grupo de auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Ele já não sabia mais o que fazer. Ele fazia poça de lágrimas no seu quarto quando orava a Deus: Senhor, me ajuda. Teve um auxiliar que disse para o pastor: olha, essas lágrimas que você tem nos olhos, isso aí não é lágrima de homem, isso é mijo de cachorro. Como que Deus vai tolerar uma afronta? Mas Jesus sofreu mais, cuspido no rosto dele, e deram punhadas, mão fechada. E se fizeram isso com o mestre, não farão consigo? Quem somos nós como discípulos de Cristo que queremos achar que nós devemos escapar dessas coisas? Não, nós não escapamos. Se Deus permitir, nós passamos por esses estreitos. Aí esse pastor só sabia chorar. Aí um certo dia ele perdeu a paciência. Ele disse: Senhor, eu vou tomar alguma providência. Eu estou sendo muito atacado. Aí ele adormeceu e o Senhor falou com esse pastor em sonhos. O pastor adormeceu. E de madrugada ele teve um sonho que ele entrou pela porta principal da igreja e veio vindo de terno, com a Bíblia na mão, veio entrando para dentro do templo. E ele, olhando para o chão assim, ele viu muitas serpentes no assoalho. Era um assoalho de madeira, de canela, e essas serpentes, elas começaram a sair debaixo dos bancos e começaram a ficar no corredor. E aí o pastor correu para fora do templo, largou a Bíblia e pegou um pedaço de madeira, pegou, como os antigos diziam, um porrete, um pedaço de pau, pegou e entrou pela porta. E ele estava naquele momento com uma ira muito grande e levantou aquele pedaço de madeira para destruir as serpentes, para quebrar elas atrás do pescoço aqui, né? Matar essas serpentes. Aí quando ele levantou aquela madeira, a igreja resplandeceu. Entrou uma luz no templo. Um anjo resplandecente se colocou na frente do altar. E o anjo naquele momento levantou o dedo assim para o pastor e disse: pastor, não faças tal.
E aí o anjo foi embora e o pastor acordou do sono. Era só um sonho. E aí o pastor entendeu. Aliás, o anjo disse assim: não faças tal. E daí ele continuou: saiba conviver com as serpentes. Foram duas frases: não faças tal, saiba conviver com as serpentes. Aí o pastor entendeu. E ele começou a orar por essas pessoas. E a jejuar. E na medida que ele foi orando e transmitindo a palavra de Deus e não transformou o púlpito numa trincheira de guerra, porque tem pastor, tem obreiro que aproveita aqui o púlpito e faz do púlpito uma trincheira. Aí não é valorização do grupo, né? Eles ficam atrás dessa trincheira aqui e desabafam. A igreja não é um caixote de lixo para lançar lixo. Aqui tem almas que querem ouvir a pregação do Evangelho, não um desabafo, não palavras agressivas. Não, isso, o púlpito não é para isso. E aí aquele pastor nunca fez isso mesmo. Aí ele começou a orar e começou a pregar sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia. E também pregou sobre o juízo também de Deus. E ele orou tanto e pregou tanto que aquelas pessoas que tinham um coração vingativo, um coração mau, um coração cheio de ira, a Bíblia diz: o homem iracundo será quebrantado sem que haja cura. Aqueles homens iracundos, aquelas mulheres que elas tinham a mulher geralmente é bonita, né? Mas elas tinham o rosto assim puxado, porque quando a gente está alegre move 14 músculos faciais, mas quando a gente está irado movem-se 74. Então esses músculos repuxados faziam com que algumas mulheres na igreja ficassem feias, horrorosas, semblante pesado. A Bíblia diz: coração alegre formoseia o rosto. Mas se ele não está alegre, o que acontece? O rosto. Se não está alegre, se não tem paz, o que acontece com o rosto? A pessoa fica desfigurada. Literalmente desfigurada. Aí o pastor começou a orar. E ele disse para a igreja: eu amo todos vocês, sem exceção. Começou a pregar. E os corações começaram a se quebrantar. E aquelas serpentes foram embora. E aí ele só via ovelhas mansas, dóceis, débeis. E aquele pastor teve uma experiência. Então o pastor, para lidar com o grupo, ele precisa primeiro falar com Deus. O que Deus tem a dizer, líder de departamento, ore a Deus. O que Deus tem a dizer com aquele jovem problema, aquela moça problema? Pergunte para Deus: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar aquele jovem, para restaurar ele? Senhor, transforma, Senhor, me ajuda nesse processo de transformação. É claro que Jesus vai ajudar, porque para isso nós somos chamados, é para discipular, para ensinar, aconselhar, ser exemplo. É para isso que nós somos chamados. E nós vemos que o rei fez exatamente isso. Ele não excluiu ninguém, não ficou um príncipe fora da reunião. Ele não excluiu nem dos homens de guerra. Ele disse: olha, a situação é essa, nós estamos sendo cercados e eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. E aí, meus irmãos, eu acredito, a Bíblia não diz, né? Mas eu acredito que muitas coisas foram ditas pelos seus príncipes e os seus generais, porque na multidão de conselheiros há segurança. Então vamos valorizar o grupo, mesmo que no começo tenha no meio do grupo alguns problemas, grande problema, mas vamos ajudar eles, vamos orar por eles, vamos estender a mão. Eu dirigi igrejas por 36 anos
Teve alguns obreiros carnais assim que me enfrentavam, que falavam algumas coisas assim que, sabe como é que é, né? Deixa a gente meio desconcertado. Mas eu engolia sem tomar água, tudo tranquilo. E no outro dia eu ia lá na casa dele tomar um café com ele. Ô irmão, estava com saudade do irmão, vim aqui para a gente conversar, fazer uma oração junto. Apaziguava tudo, meus irmãos. Apaziguava. Valorização do grupo. Você não vai ter só perfeitos no grupo, não. Você vai ter alguns imperfeitos, mas valorize eles também. Eles vão mudar. Porque Deus vai te usar para você transformar a vida deles. Deus quer te instrumentalizar. Então o grande problema, meus irmãos, ele deixa de ser problema quando você valoriza essa alma, quando você valoriza ele, quando ele vê que você dá atenção, quando ele vê, puxa, ele diz, eu pensei que o meu pastor era diferente, mas o coração do meu pastor é tão bom. O meu pastor é meu amigo, ele me valoriza. Foi isso que Jesus fez. Os irmãos acham que Jesus só ia na casa de gente boa? Não, Jesus ia na casa dos publicanos, dos pecadores. Pecadores! Jesus ia lá comer um peixe junto. Quem queria salvação era de graça. Eu não estaria aqui se não fosse o amor de Deus, a paciência de meu Deus, como Deus foi paciente comigo. Os irmãos acham que no começo do meu ministério eu era assim, manso. Tem alguns problemas aí que Jesus foi esmerilhando, né? Jesus foi esmerilhando. Agora eu preciso adiantar mais um pouco para nós encerrar. Liderando com planejamento, ele tapou as fontes externas. E o planejamento foi tão forte. Agora eu vou falar do aqueduto para terminar. Não vou conseguir falar tudo, mas vou falar do planejamento. Ele planejou, meus irmãos, de fechar todas as fontes externas para que não tenha água para os inimigos. E aí havia, num lugar chamado Gion, uma grande fonte. Aí os irmãos vão ficar admirados com uma coisa. A fonte de Gião, até os muros, dava 533 metros. Só que esse ribeiro, ele estava do lado de fora das muralhas. Então o que acontece? Num cerco, Israel ia ficar sem água do lado de dentro e o inimigo ia ter a água do ribeiro. Isso aí é um contraste, né? Agora, a inteligência que Deus deu para o rei Ezequias foi uma das maiores obras que ele fez. Ele valorizou o grupo e todos ajudaram ele. Nós vamos te ajudar, ó rei Ezequias. E ele arrumou pedreiros e mineiros, e eles começaram lá na fonte, separaram uns 10, 20 metros da fonte, para que a água ficasse só na fonte. E eles começaram a descer para dentro da terra, numa profundidade muito grande, e começaram a cavar um túnel de 533 metros por baixo da terra. E era rocha maciça, era tudo feito com buril e um martelo. O buril é um ponteiro, talhadeira. E foram furando, e passaram debaixo das muralhas de Judá. E do outro lado das muralhas havia uma terra mais baixa, tipo uma depressão geológica. E aí o rei disse, essa depressão geológica aqui vai dar um tanque. E aí eles ligaram subterraneamente no aqueduto as águas da fonte de Gião até o tanque de Siloé. E a palavra Siloé significa enviado. Aí o que acontece? Jesus, depois de séculos, Jesus veio ao mundo e Jesus curou um cego de nascença.
Mas tudo por causa do planejamento do Ezequias. O crente que planeja faz coisa para a eternidade. Planeje a obra de Deus. Faça bastante planejamento para que o teu trabalho seja bem feito, seja aprovado por Deus e pelos homens. Aí o que acontece? Jesus cura o cego de nascença, só que o cego de nascença não tinha os globos oculares. Existem cegos de nascença que não têm o globo. Existe um buraco aqui e aqui. A pele é sugada para dentro. Todos os irmãos já viram isso. É raro, mas tem. Cego de nascença. E outros têm só a parte do globo, mas não tem as terminações nervosas. Aqueles nervos ópticos, eles não têm. Então o que Jesus fez? Jesus não só curou aquele cego de nascença, como Jesus fez um ato criativo. Porque foi Jesus que, junto com o Pai, fez esse boneco que está aqui, esse boneco que está ali. Foi Jesus que fez. Aleluia. O Pai e o Espírito Santo. Façamos. Jesus com as suas mãos está trabalhando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus pegou barro, porque o homem foi formado do barro. Como não tinha o globo ocular, tinha que fabricar o globo. Tinha que criar. E Jesus pegou o barro, misturou com a saliva é a parte divina, a essência divina, misturou, fez duas bolinhas e colocou uma aqui e outra aqui. E disse para o cego: vai e lava-te no tanque que o rei Ezequias trouxe. Claro que Jesus não falou isso, eu estou falando. Eu vou dizer depois que Jesus falou. Vai e lava-te no tanque que o rei Ezequias fez com os seus engenheiros. E esse tanque de 533 metros, ele traz água de Gion até Siloé. E aí o que acontece? Jesus disse: vai agora e lava-te no tanque de Siloé. Agora imagina um homem com a cara toda suja, cheio de lodo, de lama, mas ele foi humilde e obediente. O crente precisa ser humilde e obediente para que o milagre aconteça. Ele foi indo, levado pelos outros. Agora imagina um homem com a cara cheia de lama, cheio de lodo assim. Foi levado, lá da onde Jesus estava, atravessou toda a cidade e chegou lá no tanque de Siloé. Aí Jesus disse para ele: lava-te no tanque de Siloé. Aí ele pegou as mãos e começou a lavar. A primeira coisa que aconteceu, quando ele passou a água, ele enxergou. Os seus olhos se abriram, porque Jesus criou globos oculares. Jesus ligou todos os filamentos ópticos. Meu Deus, é um milagre estrondoso. Ligou aos neurônios, a mente, os neurotransmissores. Isso é uma coisa muito complexa. Tudo se ligou na hora. Pá! Tudo se ligou. E ele começou a enxergar. Meus irmãos, o nome desse tanque é enviado, mas o verdadeiro tanque de Siloé é Jesus. Aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus clamou do alto do monte, na festa dos tabernáculos, quando o sumo sacerdote derramava água do jarro de ouro em cima da cara de prata, um ritual religioso. Quando a água descia, Jesus não aguentou essa religião vazia, essa religião oca, essa religião formalista. Jesus bradou no meio da multidão: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque Jesus é a fonte de Siloé. Jesus é o enviado, a água da vida eterna, a água que sacia a nossa sede. Mas jamais o rei Ezequias poderia imaginar que o Filho de Deus haveria de fazer um milagre na fonte que ele construiu. Aleluia. Mas, meus irmãos, o meu tempo já deu, né? E os irmãos estudem todo o texto. Eu vou mostrar para os irmãos, lá no início, 2 Crônicas 31 e 20 até o 21. 2 Crônicas 32, de 1 a 8, está lá na apostila. E depois, isoladamente, o versículo 20.
e o 26. Está tudo lá. E os irmãos acompanhem na apostila que os irmãos têm os 15 tópicos. Os irmãos vão encontrar nesse texto que eu citei, os 15 tópicos. Os irmãos vão localizar. E os irmãos vão poder pregar no mínimo 15 mensagens. Né? Deus abençoe. Nosso agradecimento. Agradeço muito ao pastor Jonas, né, meu filho, que Jesus chamou ele já no ventre da mãe. O Senhor já usou os profetas aí. E pela bondade e a misericórdia de Deus, ele fez a sua parte. Né? E o Senhor o chamou para o santo ministério. E quero dar os parabéns também, pastor Jonatas, pelo progresso, pelo êxito, né? De conseguir aqui todas essas benfeitorias, né? Que tudo isso é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nosso agradecimento, muito obrigado pela vossa preciosa atenção. Obrigado.